Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de 3 de 2022, e esse é mais um dos áudios que nós da Lagoinha Castela estamos gravando para estimular você na leitura da Bíblia, na compreensão da Escritura. Esse tem sido um esforço nosso. Nós temos realizado uma série de ações, eventos dentro da igreja com o intuito de ajudá-lo a conhecer mais a Deus, seja por meio da leitura da Bíblia. Nós temos a Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 8h30. Nós temos o curso Princípios da Fé. Nós temos a experiência das vigílias para que nós possamos fazer as orações. Nós temos os desafios de jejum. Então nós estamos em um esforço grande para que nosso coração seja quebrantado, para que nós possamos nos aproximar de Deus como nós cremos que é necessário. E hoje nós vamos dar continuidade àqueles pequenos estudos que nós estamos fazendo. Estamos lendo o livro de Mateus como nosso primeiro desafio. Hoje, sexta-feira, 18/3, o capítulo é o capítulo 5 de Mateus, um capítulo muito conhecido, um texto muito conhecido de diversas pessoas. E eu costumo dizer que nós poderíamos resumir a mensagem do Evangelho inteira nas bem-aventuranças, melhor dizendo, não nas bem-aventuranças, mas no Sermão da Montanha. Esse texto já foi objeto de análise, de estudo, de múltiplas pessoas com muito conhecimento sobre a Escritura. Nós temos um livro muito bom que vale a pena ser lido, chamado A Mensagem do Sermão do Monte, do John Stott. Esse é um livrinho da série da ABU, Aliança Bíblica Universitária, A Bíblia Fala Hoje. Nós também temos o reverendo Martin Lloyd-Jones, que escreveu um livro muito bacana sobre o Sermão do Monte. E é um desafio tentar falar do Sermão do Monte num texto tão pequeno, na verdade num áudio tão pequeno, num áudio tão curto, mas a ideia é nos levar a uma reflexão rápida. Hoje nós vamos ler, como não poderia deixar de ser, nós vamos ler o texto de Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 10, conhecido como as bem-aventuranças. Diz assim: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus, capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12. Eu vou usar como base o texto do John Stott. Ele escreveu um devocionário chamado A Bíblia Toda, o Ano Todo, e com meditações diárias de Gênesis e Apocalipse. E eu vou tomar a liberdade de brevemente ler um trecho aqui para que nós possamos refletir sobre isso. O John Stott aponta que nós precisamos começar a discutir o Sermão do Monte com 3 negativas. Ele diz que, primeiro, Jesus não está nos encorajando a sermos seletivos. O que significa isso? Jesus não está nos encorajando a ver cada uma das bem-aventuranças e escolher uma delas. Eu posso escolher, de repente, ser pobre de espírito, mas não ser misericordioso, mas não ser humilde, mas não ser puro de coração. Ele não nos está convidando nesse texto a sermos seletivos, de forma nenhuma. As bem-aventuranças, elas têm que ser tratadas
como os 9 frutos do Espírito em Gálatas 5:22. É um todo, é como se fosse, é muito comum quando vamos explicar dos frutos do Espírito, a gente falar que é como se fosse um cacho com diversas frutas, mas não é seletivo. Eu não posso exercer um e não exercer o outro. Então essa é a primeira negativa importante. Segundo, Jesus não está descrevendo uma fórmula de saúde mental. As bem-aventuranças não são uma fórmula para a nossa saúde mental. O termo Macários que ele utiliza, abençoado, pode sim significar feliz, mas Jesus não está fazendo um juízo subjetivo de felicidade. Ele não está falando de um sentimento, mas ele está falando de um julgamento objetivo. Ele está falando de um significado e um juízo objetivo. A ideia de feliz aqui tem a ver com aquilo que Deus pensa e com aquilo que Deus considera que é felicidade. O Timothy Keller vai dizer com muita propriedade que o Evangelho não é o Evangelho, desculpe, não é um conselho. Deus não está nos aconselhando. O Evangelho é uma notícia, um fato. Então as bem-aventuranças, elas são um fato da mente de Deus, e não um sentimento subjetivo, que nós, de vez em quando, entendemos como felicidade. Esse não é o foco. E a terceira negativa, Jesus não está pregando aqui salvação por meio de obras. Jesus não está dizendo que esses elementos são importantes para que nós possamos alcançar a salvação. Jesus está dizendo que isso é fruto das pessoas salvas. É diferente. Ele está dizendo que pessoas que têm uma experiência genuína com Deus no seu coração vão acabar performando e desempenhando esses frutos que aqui estão. É interessante que refletir sobre isso nos coloca num grau de exigência imenso, porque as bem-aventuranças elevam a compreensão daquilo que é o desejo de Deus para o nosso comportamento a um nível jamais pensado. E a gente pode olhar para isso e pensar no Sermão do Monte assim: isso é impossível de ser feito. É impossível que um ser humano consiga se comportar dessa forma. É impossível que o ser humano consiga performar dessa maneira e ter esse tipo de comportamento em toda e qualquer circunstância. E, na verdade, é exatamente isso. É impossível. Nós não conseguimos agir dessa forma, a não ser que seja o Espírito de Deus enchendo o nosso coração e agindo por meio de nós. Eu queria que a gente fizesse 2 reflexões rápidas aqui ao pensar sobre isso. A primeira delas não é o meu esforço, não é a minha mão, não é o meu braço, não é uma mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Nós precisamos ser mudados no coração para que a gente consiga comportar-se dessa forma. E não a gente precisa se comportar dessa forma para que o coração da gente mude. Não funciona assim. Eu vou me comportar dessa forma e aí meu coração vai mudar. Ou eu vou me comportar dessa forma e aí Deus vai se agradar de mim. Não, não é assim. É de dentro para fora. Senhor, eu não consigo ser isso. Por favor, molda meu coração para que eu consiga começar a manifestar as bem-aventuranças na minha prática diária. E uma segunda reflexão se nós não estamos conseguindo cumprir essas demandas do Sermão do Monte no nosso dia a dia, nós, ao invés de começarmos a nos esforçar mais para fazer, e não significa que a gente não tenha que se esforçar para obedecer a Deus, nós devemos parar, pensar um pouco e refletir o que está errado no nosso coração, o que está errado no nosso íntimo, que tem nos impedido de frutificar de acordo com o desejo e a vontade de Deus. O que precisa mudar no nosso coração? Talvez a fala do versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, nos ajude nisso. Pobre de espírito é alguém que reconhece a sua necessidade e a sua miséria. Nós já temos falado isso aqui,
Pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa desesperadamente de Deus. Nós só vamos conseguir cumprir essas demandas do Sermão da Montanha se nós entendermos que nós somos pobres de espírito, que nós somos desesperadamente necessitados de Deus. O John Stott vai falar que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que estão espiritualmente falidos. Sua fala é: nada em minha mão eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. A gente tem que se apegar à cruz de Cristo para que a gente consiga viver essa realidade. Eu espero que esse áudio de hoje, que foi um pouquinho maior do que os outros, possa te abençoar, possa te edificar nessa sexta-feira e que você nessa sexta-feira reflita, pense sobre o Sermão do Monte e pense sobre aquilo que Jesus disse em Mateus 5, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo só é aquele que vive as bem-aventuranças e não as vive de forma seletiva. Que Deus te abençoe.